Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Agora não vamos falar em campeonato em curso nenhum. A gente vai falar da notícia que é bom todo o Brasil tomar ciência e se inteirar do que está acontecendo, que pode acontecer em qualquer estado do Brasil. Globo cancela a transmissão do Campeonato Carioca por causa da briga com o Flamengo e principalmente por causa da transmissão do jogo Flamengo e Boa Vista no dia 1º de julho na Flá TV, na qual bateu recordes no YouTube. Isso foi mais uma porrada que a Globo tomou e que ela sabia que se isso acontecesse, ela ia tomar uma porrada. É por isso que ela entrou na justiça, para tentar evitar que o Flamengo não transmitisse o jogo pelo YouTube ou por qualquer outro canal, que ela sabia que ela ia perder na audiência. Principalmente, não vamos se fazer aqui com hipocrisia, principalmente por causa do time que é. Por causa do Flamengo. Que poderia ser qualquer um outro time grande, que nesse caso é o Flamengo, que tem uma torcida muito grande. Poderia ser o Corinthians, que tem uma torcida muito grande. O Vasco da Gama, que também tem uma torcida muito grande. Clubes do Nordeste que estão na ponta aí, tem torcida muito grande. Mas no caso, é o Flamengo. Isso ela não queria que acontecesse. E aconteceu. Por causa disso, ela tem algumas alegações e cancela o contrato do Campeonato Carioca e não vai transmitir os jogos. Então, meus amigos, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp. 022 9922 54 512. No nosso WhatsApp tem vários grupos com times. Fortaleza, Bahia, Ceará, Botafogo, Atlético Paranaense e outros. Então vocês colocam lá o seu nome, o clube, que eu te coloco no grupo do seu clube, que vai falar só dos assuntos do seu clube. Então tu vai ficar inteirado do que está acontecendo no seu clube através do bate-papo da rapaziada lá. E através do WhatsApp a gente vai sortear a caneca e squeeze que aparece no início do vídeo. Então vamos lá, galera. A Globo soltou uma nota dia 2 que surpreendeu todo mundo, mas ela já tinha avisado que isso ia acontecer. Ela já tinha avisado que isso ela ia fazer. Ela prometeu e cumpriu. Então aqui diz o seguinte: o comunicado da Globo por causa da briga com o Flamengo, a emissora informa que não vai mais transmitir os jogos do Campeonato Carioca. Inclusive, dia 2, teriam 3 jogos que seriam transmitidos pela Sport TV e que não vai ser transmitido. E na minha concepção, na minha visão, os clubes, e eu estou falando antes de vir aqui falar um montão de asneirinha, que tem um monte de gente que escreve, eu estou falando com conhecimento jurídico. Tá? Estou falando com conhecimento jurídico. Fiz faculdade de Direito. Comecei minha faculdade de Direito em 92. Beleza? Fiz faculdade de Direito em 92. Então eu tenho conhecimento jurídico do que eu estou falando. Para não ficar com essa porra desse mimimi que tem as torcidas, que não é sacanagem não. Ela não admite ver um outro time bem. Se o outro time estiver bem, é porque tá roubando, tem alguma coisa de errado. Porra, arrego, né? Vamos lá. A emissora não vai transmitir o jogo. E para mim, isso, os clubes que têm contato com a Globo têm que meter na justiça. Obrigar a Globo a transmitir o jogo. E eu vou explicar o porquê. Diz o seguinte: o canal revelou ainda que rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e com os clubes. Ela rescindiu o contrato unilateralmente. Sem aceitação de ninguém. Ela foi lá e cancelou o contrato. Se ela cancela o contrato, ela tem que pagar uma multa.
ou ela tem uma justificativa muito boa para o cancelamento desse contrato. Então diz o seguinte: ela rescindiu o contrato com os clubes, mas garantiu que manterá o pagamento desta temporada. Eu, particularmente, eu não confio na Globo. Mas se ela está dizendo que vai manter o pagamento, beleza. Só que aí tem uma outra situação que lá na frente eu vou falar. A Globo entende que o contrato foi violado nesta quarta-feira, quando a Flá TV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boa Vista. Bom, o Flamengo não tem contrato com a Globo. O Flamengo não tem contrato com a Globo. Se alguém violou alguma coisa, não foi o Flamengo, foi o Boa Vista. Porém, o Flamengo está baseado na MP que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se ele está baseado na MP, o Flamengo não está descumprindo regra nenhuma. Nem o Boa Vista. Porque a partir desse MP é o mandante que tem o direito de transmissão. Então o Boa Vista está na dele. Então nem Flamengo e nem Boa Vista tem problema nenhum de violação de contrato. Porque está de acordo com a lei. E outro detalhe, mais importante, a Globo entrou na justiça para tentar cancelar a transmissão e perdeu, não conseguiu. Se ela não conseguiu, na minha visão, a alegação dela de rescisão de contrato cai por terra. Cai por terra. Porque se a justiça diz que o Flamengo pode transmitir, a tese de violação de contrato não vigora, na minha concepção. Cada um tem a sua, mas eu estou dando a minha visão. Então aqui diz o seguinte: vale salientar que o clube tomou a decisão com base na medida provisória 984, editada por Jair Bolsonaro no dia 18 de junho. Isso que eu estou falando. O Flamengo está baseado no MP. Está baseado no MP. Um abraço para o Gaiteiro. Esse MP diz isso, o Flamengo fez, e o Boa Vista não tem nada a ver com isso. Aí diz o seguinte: porém, de acordo com o contrato, a emissora tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Aí é que tem, aí é o grande ponto para mim, que vai ter que ter uma outra situação. Em texto, a federação e 11 clubes assinaram o compromisso. Somente o rubro-negro ficou de fora da publicação. Foi algum clube que assinou o contrato com a Globo? Não. Quem fez a transmissão foi um clube que não tem contrato com a Globo. Agora vem o mais importante para mim. Quando foi feita a assinatura, a legislação brasileira previa que, para a transmissão de qualquer partida, era necessário a obtenção de direitos dos dois clubes envolvidos. Vamos lá, presta atenção. Para a transmissão de qualquer partida, era necessário a obtenção de direitos dos dois clubes envolvidos. Bom, para a transmissão tem que ter o acordo com os clubes, os dois clubes envolvidos. A Globo não tinha e não tem o direito do Flamengo. Aí ela diz: por isso a Globo entende que ninguém poderia transmitir os jogos do Flamengo no Carioca a não ser ela. Na minha visão, esse contrato que a Globo assina nesses termos e que os clubes aceitam e a federação aceita, na minha visão, é o tipo de contrato leonino. Tipo de contrato leonino. Porque ele te obriga a assinar com ele. Porque se você não assinar, você não vai ser transmitido em lugar nenhum. Isso tá errado. Isso é abuso, pô.
Isso é contrato leonino. Magalhães, o que é contrato leonino? Contrato leonino é uma cláusula abusiva. É um uma coisa que está sendo inserida ali unilateralmente, porque só vai favorecer um lado. É uma cláusula que só favorece um lado. Esse tipo de contrato favorece alguma coisa o clube que não quer assinar com a Globo? Não. Esse contrato te obriga, te amarra, te prende e faz você aceitar a Globo de qualquer maneira, porra. Tá errado. Tá errado. É um contrato que a federação, os clubes aceitam, porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Ah, a gente não tem outra opção mesmo, então vai essa porra mesmo, não vai aparecer ninguém. Só que a coisa tá mudando. A coisa tá mudando. Se esse contrato aí for feito, é feito dessa maneira, em todos os estados, inclusive no Campeonato Brasileiro, pode chover justiça para esse contrato ser revisto. Pode chover processo para esse contrato ser revisto. Porque essa cláusula é leonina. Então quer dizer que eu não quero aceitar comprar num determinado local, aí aquele determinado local fala, olha só, ou você comprar comigo ou tu morre de fome. Monopólio. Essa cláusula, para mim, fica configurado, escrachado, o monopólio. O monopólio da Globo, que está sendo ruído, está sendo implodido. Isso não pode. A Globo tem que transmitir jogos? Tem. Mas os clubes têm que ter opção. Ah, não, eu não quero assinar com a Globo, eu vou assinar com a Fox. Ah, não, eu não quero assinar com a Globo, não quero assinar com a Fox, eu quero transmitir pelo meu canal do YouTube. Tem que ter essa liberdade os clubes. E mais, ontem a Globo viu a porrada que ela tomou com a transmissão do Flamengo pelo YouTube. E mais, pelo Facebook também. Foi uma porrada. Foi uma covardia a audiência. Não estou nem falando aqui, colocando aqui o jogo que a Globo transmitiu, que foi o jogo do Botafogo. Não estou colocando nem isso. Eu estou falando do número que foi do jogo do Flamengo. Então, parceiro, na minha concepção, esse contrato tem que ser revisto por todos. Se a Globo não quiser tirar essa cláusula, mete na justiça, porra. Isso é abuso, porra. Aí aqui diz... Deixa eu baixar mais daqui um pouquinho. Já a medida editada pela Presidência da República passou o mandante dos jogos os direitos de transmissão. Foi uma medida do presidente. Se o presidente tomou uma medida, o clube, ou qualquer outro clube, só está fazendo o que a medida provisória determina. Se entrou na justiça e a justiça negou, é porque a MP está valendo. A MP está correta. Então, de novo, a Globo entrou na justiça contra o Flamengo não transmitiu o jogo. E perdeu. Ela entrou com recurso, mas perdeu em primeira instância. Se ela perder em primeira instância, a alegação que ela está tendo para cancelamento do contrato vai cair por terra. Por isso que se eu sou os 11 clubes e a federação, eu meto a Globo na justiça e obrigo a Globo a transmitir os jogos. Por quê? Não é só o fato da Globo falar que não vai transmitir, mas vai pagar. O problema são os patrocinadores que estão na camisa dos times, porra. Os patrocinadores colocam os seus nomes na camisa do time para passar na televisão. Se não tem televisão, faz como? Então, os clubes podem perder, os seus patrocinadores podem chegar lá e falar, calma aí, cara, eu tô te pagando para estampar a sua camisa na TV. Se não vai ter mais TV, vamos renegociar. E outro detalhe, vai ter aí dirigente de clube, eu sei até um desses que vai falar que a culpa é do Flamengo, porque a Globo está fazendo isso para jogar a federação
e os clubes contra o Flamengo. Cara, o Flamengo está dentro da lei. Você gostando ou não gostando, o Flamengo... Ah, mas o Flamengo foi lá e induziu o presidente. Foda-se que o Flamengo... Se o presidente aceitou, o problema é do presidente, porra. Então processa o presidente, porra. É isso que eu tô falando. Então processa o presidente. A Globo tem que entrar com ação contra a MP, não contra o Flamengo. Se eu chegar pra você e falar, olha só, vai lá e come cocô. Você come, a culpa é minha? A culpa é tua, porra. Se eu falo, ó, vai lá, tá vindo o trem lá, se joga debaixo do trem. Você se joga, a culpa é minha? Não. Eu falei, você fez porque quis, porra. É a mesma coisa. Flamengo, o presidente assinou. Irmão, o Flamengo teve a vantagem? Teve a vantagem. Mas tá na dele, parceiro. Então, aqui diz o seguinte: o canal ainda declarou que a MP não poderia alterar um contrato celebrado antes de sua edição e protegida pela Constituição. Aqui ele diz: o canal, que é a Globo, ainda disse que a MP não poderia alterar o contrato celebrado antes da edição. Ela está na razão dela. E protegida pela Constituição. Bom, então a briga não é mais com o Flamengo, a briga é com a MP. Então, meu amigo torcedor dos outros times, a briga da Globo não tem que ser com o Flamengo. Ninguém tem que ficar puto com o Flamengo. O problema é a MP. Então a Globo tem que brigar com a MP. Baseado nisso que eu estou falando, os clubes que vão ser prejudicados pela não transmissão da Globo tem que processar a Globo, porque a Globo já perdeu na justiça. Então tem que processar e obrigar a Globo a transmitir. Por quê? O problema não é dos clubes. Os clubes, 11 clubes de federação, não podem ser prejudicados. Isso está na lei. E com a não transmissão, os clubes vão ser prejudicados sim, porque o seu patrocinador não vai aparecer na televisão. Imagina uma final, Botafogo, Fluminense, um clássico. Imagina que na semifinal temos um clássico aí, Fluminense e Botafogo, estampando aqui. Não vai ter televisão, o seu patrocinador vai ficar puto. Então os clubes têm que processar a Globo, porque o problema não é o Flamengo, o problema é a MP. O problema é com a União, pô. A Globo tem que brigar com a União, não é com o Flamengo. E com o Flamengo ela já perdeu, porque em primeira instância disse que a MP tá valendo. Foda-se. Então, o Flamengo fez lá dele. Aí aqui diz: principal, que eu quero ler para você entender, meu amigo, o que foi que a Globo falou. A Globo diz o seguinte: como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais clubes não foram capazes... Olha o que a Globo falou. A Globo diz que a federação e os outros 11 clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato. Não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos. Ou seja, ela joga os clubes contra o Flamengo. Só que ao mesmo tempo, ela tira o Flamengo da briga, porque ela já perdeu. Ela tira o Flamengo da briga e diz que a culpa também é da federação e dos clubes. Porque os clubes não bateram o pé contra o Flamengo. É isso que ela está dizendo. A federação e os clubes aceitaram de boa que o Flamengo transmitisse o seu jogo. Não fizeram nada. O que a Globo queria, que a federação e os clubes entrassem na justiça contra o Flamengo, o que não aconteceu. Então, ela diz que a federação e o seu clube é culpado pela rescisão. Ela está tirando para qualquer lado. Aí ela diz uma nota aí que sempre ajudou para coisa e tal. Eu acredito também que a Globo ajudou muito, tem que continuar. Porém, o contrato é leonino, porque ela te obriga a assinar. Ela te obriga a assinar com ela. Você querendo ou não, você acaba sendo obrigado. O que quebrou isso foi a MP. Quem não estava entendendo o porquê dessa MP, agora fica claro. A MP, que foi assinada pelo presidente, é para acabar com esse contrato leonino que a Globo fazia. Porque se você não assinasse com a Globo,
A Globo assinava com a tua federação, mas não assinava com você, você não podia assinar com ninguém, porra. Errado. Errado. A não ser, exemplo, a transmissão do Campeonato Brasileiro. Não foi só a Globo. Ah, a transmissão do Campeonato Brasileiro foi vendido para a Globo, foi vendido para a Fox, foi vendido para não sei para quem. Aí não. Aí não. Aí se você não assinar com a Globo, tu assina com a Fox. Tu assina com outro. A gente está falando de contrato exclusivo. O Campeonato Carioca, o contrato é exclusivo com a Globo. Só que aí te obriga a assinar com ele. Não pode. É por isso que a MP foi feita. Para parar com essa sacanagem. Com este monopólio. Porque, aceitamos. Mas aquele clube, então aquele clube foda-se. Ele não pode ter patrocinador, ele não pode ter nada. É isso que está errado. Deu para entender? É simples, é simples. Foi para acabar com esse tipo de cláusula que a Globo fazia. Então, meu amigo torcedor brasileiro, a briga é grande, vai continuar. E para vocês aqui do Rio, para os times aqui do Rio e para a federação, tem que meter a Globo na justiça, obrigar ela a passar o jogo. Porque ela vai te prejudicar. E a culpa, eu sei que vai ter dirigente falando que a culpa não é do Flamengo, vai ter dirigente com mimimi, dizendo que a culpa não é do Flamengo. Se o Flamengo foi lá, cantou o presidente aceitou e fez o MP, foda-se. Briga contra o presidente, porra. Simples assim. Briga pra mostrar que essa MP é inconstitucional. Mas até lá, o Flamengo tá dentro da lei. E na minha visão, o Flamengo tá dentro da lei. Quem tá fora da lei é a Globo, que cancelou e rescindiu um contrato sem motivo justificável. Porque o motivo que ela alega não tem embasamento jurídico a princípio, porque ela entrou na justiça e perdeu, alegando que a MP é inconstitucional e perdeu. Os clubes têm que processar a Globo. Processam a Globo, todos eles, inclusive a federação, porque vão ser prejudicados, porque não vai estar sua marca estampada numa semifinal ou numa final. Os clubes que chegam à semifinal serão prejudicados, todos eles. Flamengo, Fluminense, Botafogo e um outro, sei lá, o Volta Redonda, Vasco da Gama. Não vai ter a sua marca estampada, porra. Já não tem torcida e não vai ter a marca estampada. Processem a Globo. Processem a Globo. Não tem jeito. Da mesma maneira que ela procurou a justiça, a federação tem que procurar a justiça. Um grande abraço a todos, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau, fui.